Olá, queridos, graça e paz, que é o pastor Fábio. Bom outra vez poder falar com você através do Facebook Live. E que bom poder compartilhar tudo que Deus tem feito. Já tinha alguns dias que eu não gravava nenhum vídeo, mas hoje acordei inspirado para falar algo para você. É bom ter essa ferramenta para poder compartilhar o que o Senhor tem feito conosco, o que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, o Senhor tem ministrado. Já nesta manhã, tomando um cafezinho para animar o dia. Queridos, quero compartilhar com você. Nós estamos entrando em um período da nossa igreja, já estamos em dezembro, a partir de segunda-feira estaremos de férias dos pequenos grupos, das escolas e do tabernáculo. Ficaremos um tempo descansando, toda a igreja. Alguns irmãos vão viajar, outros vão estar para alguns lugares descansando aqui ao redor mesmo, mas os cultos vão continuar, principalmente os de Vilhena aí no Barracão Oral Fest. Nós estamos ministrando aí. Quero compartilhar algumas coisas com você. É muito importante que eu preciso que você ouça, comparta essa live para que outros possam ouvir, principalmente vocês de Vilhena, comparta essa live. Aí temos toda quinta-feira, às 19h30, às 19h30, nós temos o pequeno grupo, que é o pequeno grupo da Aureni, da Anitta e da Norma. São 3 famílias a qual se reuniram e nos convidaram para estar ministrando lá na casa deles. Nesse lugar eles têm convidado pessoas que estão enfermas, com problemas, com dificuldades, que não conhecem a Cristo. E nós temos levado a essas pessoas, primeiro, a palavra de Deus. É essa que transforma a vida do homem e que pode, eu acho que a coisa mais preciosa que o homem pode encontrar nessa terra é encontrar o Senhor. Então nós temos ministrado o Senhor aí em Vilhena, mas tem acontecido algo muito especial, tivemos aí uma cura, a irmã Poliana foi curada de infecção urinária, tivemos outra irmã que foi curada de pedras nos rins, tivemos uma irmã, que é a irmã Norma, foi curada de um cisto no olho. Ela já tinha uma cirurgia para fazer no valor de R$3.000, e Deus ministrou cura nesse lugar e as pessoas foram curadas. Então, querido, quero convidá-lo que você venha aí nesse lugar, tá bem pertinho aí do Pato Branco, que pega a Major Arante aí, sentido ir no Pato Branco aí. Quando você chegar no semáforo, você vira, à direita, terceira quadra, tem um barracão escrito Oral Fest, que tem uma cerquinha de balaústra branca na frente. Nós estamos ali toda quinta-feira às 19h30, adorando ao Senhor e liberando palavras de maravilha, de poder, de sinais, milagres, e principalmente buscando a presença do Espírito Santo e revelando ela a cada um de vós. Então, querido, não falta, nessa quinta-feira vamos estar aí adorando o Senhor, tá? Hoje é terça-feira, temos a última aula da nossa escola de formação ministerial sobrenatural. É a última aula, vai ser uma aula de despedida. Retornaremos somente dia 8 de janeiro. A partir do dia 8 de janeiro voltaremos com a escola, o tabernáculo e os pequenos grupos normal. Então, querido, se você não poderá vir estar conosco hoje, mas quero te convidar a estar conosco, a participar dessa escola. É uma escola sobrenatural, onde as pessoas têm sido destravadas, têm conhecido a Deus de uma forma de rema, aonde nós trazemos os remas da palavra, onde Deus está falando. Nós caminhamos aqui na igreja no apostólico e profético, aonde o apostólico coloca pilares da palavra e o profético direciona a caminhada de Cristo, a caminhada da igreja, ok, querido? Então, quero compartilhar uma palavra com você. Logo vou estar compartilhando essa palavra, uma palavra muito poderosa, que domingo nós nos alimentamos dela. O Senhor trouxe algo muito forte ao nosso coração, algo de transformador, sabe, querido? E nós precisaríamos viver de que essas palavras toda vez que você recebe uma palavra, ela tem um propósito. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, como diz a Bíblia, ela é cortante, ela é motivadora, ela é
transformadora, ela é fonte de vida, ela é essência do nosso ser, é a palavra de Deus, porque a palavra é Cristo, e Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o amante da nossa alma, e Cristo usa o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que está aqui presente, para revelar Cristo ao nosso coração. Ele diz assim: eu vou ao Pai, mas vós não vão ficar órfãos, eu enviarei-vos o Consolador, e ele há de vos falar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então a primeira função do Espírito Santo é revelar Cristo para cada um de nós. Ok? Então, quando ele revela Cristo ao nosso coração, ele tem o poder de revelar Cristo em todas as suas características. Eu fiz uma pergunta na escola passada, uma pergunta que foi muito forte, que diz assim: dê para mim 5 características de Cristo, que Cristo manifestava, pois estamos num mês, já vamos aí com 3 meses, com uma palavra, há uma urgência, manifestando o Deus que se manifesta em mim, ok? Então eu perguntei na escola: me dê 5 características de Cristo, que ele 5 características que tem na sua vida que é de Cristo, 5 coisas que Cristo revelava ao mundo, quais eram a realidade da vida de Cristo que ele expressava ao mundo. Essa realidade é de Deus para Cristo, de Cristo para o mundo. Todos ficaram abismados e pensativos: o que eu posso dizer, o que eu posso revelar, quem poderia ser, e o que eu poderia dizer que Cristo há em mim. Quase nenhum deles, nós temos, só na minha classe, temos mais de 40 alunos, temos 39, 37 alunos, então não conseguiram definir, né? Talvez por medo, talvez por, mas se eu disser, vou ser muito presunçoso. Não. Se eu sou seguidor de Cristo, se eu sou cristão, eu preciso ter as características de Cristo em mim. Eu preciso ter os aspectos de Cristo, aquilo que Cristo manifestava no mundo, eu preciso manifestar. Então, querido, antes de eu ministrar essa palavra, eu quero compartilhar com você que nessa quinta-feira temos também os pequenos grupos aqui em Colorado. Nós temos 30 pequenos grupos em Colorado ativos, e se você de repente mora em Colorado e você quer participar de um dos nossos pequenos grupos, quer fazer parte desse ministério, contato com esse avivamento que está acontecendo, entre em contato conosco no telefone 984 14 48 20. Vou repetir: 984 14 48 20. Nós temos o imenso prazer de entrar em contato com você, te visitar. Temos mentores, temos líderes que poderá estar cuidando de você. Amém? Sábado nós temos o Movement Holy Spirit, né, que é o nosso movimento da Rede Jovens, onde nós temos uma visão, a qual Deus nos deu uma estratégia, e o Senhor declarou o nosso coração em um sermão, em uma palavra que o Senhor me deu, e eu ministrando essa palavra, o Senhor disse para mim que o céu está em movimento, ele nunca para, ele é um movimento sempre, né? Ele não tem dia, não tem hora, ele não descansa. Então nós levantamos e o que move tudo isso hoje é o Espírito Santo. Então o Senhor, ele me deu um nome, ele diz Movement Holy Spirit, o movimento do Espírito Santo. E os jovens têm levantado aqui em Colorado, na praça municipal, esse movimento, levantando e convidando os jovens de outras igrejas, jovens que não são professam de fé cristã, para estar juntos, para que ali não tenha uma placa de igreja, não é Batista Nacional, não é Assembleia, não é Presbiteriana, ali é o movimento do Espírito Santo, que eles venham conhecer e prosseguir conhecendo o Espírito Santo, tá bom, querido? Então talvez você é de Colorado, tem um filho, né, e adolescente, jovem, envia para esse movimento. Ali há pessoas capacitadas para ministrar a palavra, para compartilhar as experiências que eles têm tido com a presença do Espírito Santo. Domingo às 19h30 nós temos o culto de celebração da família. Chegue bem cedo, porque senão você não encontra mais lugares. Nossa igreja é uma igreja pequena e sempre está ficando muito lotado. Então venha. Tem sido uma experiência, uma expectativa. Eu termino o culto de domingo e eu começo a segunda-feira dizendo: uau, o que vai acontecer essa semana? O que Deus tem para nós essa semana? Quais serão os milagres? Quais serão os testemunhos? Quais serão as pessoas que se converterão, né? Que entregarão as suas vidas? Quero dar um alô e um abraço aí bem forte lá para os irmãos do Perobal,
né, da linha lá do Perobal. Nós temos mais de 40 pessoas lá, unidas em um pequeno grupo, juntamente com o mentor Nilson e a Adriana, estão fazendo um ótimo trabalho, e logo teremos aí uma congregação, né? Os irmãos lançaram o desafio de cortar as madeiras, de já estarem construindo essa igreja aí. Vamos construir uma igreja e uma congregação linda, para nós podermos estar adorando o Senhor com vocês aí, tá bom, querido? É desafio nosso também. A partir do momento que vocês sentarem e definirem, nós estamos juntos aí, o pastor Fábio está junto com vocês, tá bom, querido? Quero dar um alô também lá no pequeno grupo do Ivo, né, na linha 7, Ivo junto, vamos lutar, vamos transformar essa linha. E também em Cerejeiras, nós temos um pequeno grupo em Cerejeiras. Nesse exato momento nós não temos uma casa, então nós estamos em busca de uma casa para estar manifestando também o reino de Deus aí, amém, querido? Há uma urgência. Quero trazer uma palavra ao teu coração bem rápido, para que nós possamos entender o que o Senhor está fazendo com as nossas vidas nesse tempo, tá bom, querido? Há uma urgência da manifestação dos filhos de Deus ao mundo. Então, se eu preciso manifestar a Cristo, eu não posso manifestar a mim mesmo, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não veio falar dele mesmo. O Espírito Santo veio falar, né, veio expressar ao mundo quem era Cristo, o Salvador, o Libertador, o Sanador, tudo que Ele tem para nós, ok? Quero dar um alô, já estava esquecendo, quero dar um alô, queridos, ao Wellington e a Ana Paula, lá na cidade de Madrid, Espanha. São nossos filhos na fé, amamos vocês, que Deus abençoe aí, ok? Deus abençoe vocês. Então, querido, quero ler um texto que se chama João capítulo 5, versículo 30 e 31, que o Senhor traz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus nessa terra, ele em algum momento ele declara: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É lindo entender esse texto e entender o primeiro princípio, a primeira característica, ou a primeira realidade que Jesus trouxe ao mundo, que Jesus expressava ao mundo quando ele se manifestou após o seu batismo nas águas. Ele se manifestou ao mundo. A primeira característica, a primeira realidade. Se eu te perguntar, querido, me dê 5 características de Cristo, que Cristo tinha nele, que manifestou ao mundo, quais você me daria? A primeira que Cristo fez foi trazer a justiça de Deus sobre a terra. Quando Jesus ele se manifestou, que ele começou a pregar, ele começou a trazer a justiça de Deus. Não é o julgamento de Deus, mas a justiça. Porque nós achamos que justiça é julgar as pessoas, é determinar, é falar mal delas, ou falar daquilo que elas têm errado. Não, a justiça de Deus tem um contexto diferente. E Cristo ele teve o prazer de manifestar essa justiça em todos os momentos da palavra. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Lucas e que os 4 evangelhos, eles sempre manifestam a justiça de Deus para com o povo. Sim? Por quê? Porque existem 2 justiças caminhando nesse momento: a justiça de Deus, que está dentro de nós através do Espírito Santo, e a justiça do homem, que é os preceitos e conceitos humanos, a qual nós tentamos julgar as pessoas, ou julgar nós mesmos, ou julgar o contexto que Deus está se manifestando. A palavra manifestar significa tornar-se manifesto ao público, divulgar, dar o conhecer, declarar e revelar, demonstrar publicamente as suas obras. Então, se eu te pergunto, me dê 5 características que você tem demonstrado ao mundo. Se você é um cristão, se você quer seguir a Cristo, talvez você ainda não teve um contato com Cristo, mas eu quero seguir a Cristo, eu quero ser um cristão. Então você precisa ter as características de Cristo em você. Então, Jesus aqui na terra nunca quis aparecer, ele nunca quis ser o centro da atenção, ele nunca quis chamar a atenção para ele, pelo contrário, mas manifestar a realidade do céu no mundo, manifestar essa realidade que está no reino de Deus, que é a justiça de Deus. A primeira coisa que Cristo fez
foi trazer uma justiça, porque a justiça de Deus, ela é amor, ela é igualdade, ela é paz, alegria. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem, né? Então, a justiça do homem é mais ou menos assim: o que é meu, o que é seu, ou sempre eu vou ganhar, porque eu julgo conforme o meu conceito. Então, o que é a manifestação da justiça? Qual o significado da palavra manifestação da justiça de Deus? É dar ao outro tudo que é direito. Então é bem diferente quando eu manifesto a justiça de Deus no lugar da justiça do homem, porque a justiça do homem eu quero tudo que é meu, é justo eu ter isso, é justo eu ganhar, é justo para mim, é justo o que eu gosto, é justo, mas na justiça de Deus é diferente, é dar ao outro o que é direito, é dar para ele, é sempre perder, é sempre ver o seu irmão a ganhar. A justiça de Deus é como Cristo estava sentado no seu trono, com milhares de anjos, com a sua coroa, com alegria, né? A Trindade estava aí. De repente o Senhor se fez carne, se fez débil, o Senhor encarnou em nossas debilidades, né? E nos deu uma oportunidade, morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu uma oportunidade de viver a vida de Cristo, a vida eterna, poderosa, sem enfermidade, sem dores, sem mágoa, sem tristeza, sem angústias, sem fobias. Então o Senhor trocou a nossa vida, Ele veio, tomou a nossa vida, né, cheia de limitações, de problema, com morte. A morte dele liberava a nossa vida, mas Cristo tomou a nossa vida, viveu ela por 3 anos e meio. Ele conseguiu vencer o pecado, vencer a morte, vencer o inferno e nos deu vida eterna, e voltou ao Pai. Tudo bem que agora com o corpo glorificado, mas Ele voltou ao Pai, e nós que estamos agora em Cristo Jesus vivemos a vida eterna dele. Nós já vivemos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, querido? Então significa, se eu quero caminhar na justiça de Deus, se eu quero manifestar, o primeiro requisito que eu creio quanto pastor, que é o primeiro sinal que Cristo habita em mim, que o Espírito Santo está fluindo em mim e através de mim, a primeira característica que eu tenho que buscar manifestar dia a dia, todos os minutos da minha vida, todos os momentos, meus pensamentos, minhas vontades, meus sentimentos, é a justiça de Deus. E manifestar a justiça de Deus significa estar bem com Deus. Estar bem com Deus é dar a Deus o que é direito a Ele. Te pergunto, querido, nesta manhã, você tem dado a Deus tudo que é direito a Ele? Você tem dado toda a adoração, todo o louvor, toda a expressão do seu ser? Você tem dedicado, você tem atraído o reino de Deus à terra, atraído a presença da glória de Deus à terra? Você tem sido altar da presença da glória de Deus? Você tem recebido de Deus tudo aquilo que o Senhor, você tem entregado a Deus tudo aquilo que o Senhor tem pedido a ti? Ou você tem sido uma pessoa que faz conforme você pode? Porque talvez na sua justiça você diz: mas não é justo isso, mas eu trabalhei o dia inteiro, agora eu vou ter. Querido, dar a Deus tudo que é direito. Cristo, você vai olhar nos textos bíblicos de Cristo, Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Vontade de Deus para com o seu casamento, vontade de Deus para com a sua família, vontade de Deus para com o seu patrão, vontade de Deus para com a Deus, vontade dele para com Deus. O que você tem expressado a Deus? Porque primeiro sinal que você está manifestando a justiça de Deus e não a justiça do homem ou a sua própria justiça, conforme seus preceitos e conceitos que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu na cultura, que você aprendeu nos ensinamentos, que você aprendeu com a mídia social, com a internet, com televisões, mas sim a cultura que o reino de Deus, a justiça que o reino de Deus quer estabelecer na sua vida. Porque nós geramos uma cultura desde criança, os nossos pais geram uma cultura na gente, uma justiça, somos lineados através de uma justiça que os nossos pais colocou em nós, somos lineados pela justiça
que a mídia social colocou, ou que aprendemos nas escolas, na faculdade, ou no meio religioso a qual cresci, me colocaram uma justiça dentro de mim, sim? E essa justiça, ela define o meu ser, ela define o convívio de pessoas que eu posso estar, ela define qual é o conceito que eu vou julgar as pessoas ou ser julgado. Também a justiça humana, ela é baseada nas minhas necessidades. Sempre eu vou julgar conforme as minhas necessidades. Segundo, significa estar bem comigo mesmo. Então a justiça de Deus significa estar bem comigo mesmo. É dar tudo que é devido a mim mesmo em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que se auto-julgam, tem muitas pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem viver uma vida livre dos conceitos. Tem pessoas que ela é tão escrava dos seus sentimentos, escravas do ambiente onde mora, escrava dos seus pensamentos, escrava das suas religiões, escrava das suas opiniões. Então ele não é livre, ele é escravo. Ele é escravo porque a Bíblia diz que a vaidade sujeitou essa pessoa debaixo do pecado. E daí, querido? Então quer dizer, se eu sou escravo desses sentimentos, então quer dizer que eu não tenho sentimentos comigo mesmo, ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu já sou livre de todos esses sentimentos. Então eu preciso liberar sobre a minha vida a justiça de Deus. Eu preciso entender que eu sou amado do Pai. Eu preciso entender que eu sou livre dos pecados. Eu preciso entender que há uma oportunidade de eu prosperar, de eu ser feliz, de eu ter uma boa família, de eu ter filhos, de eu ter um futuro, de eu viver a eternidade em Cristo. Há uma oportunidade. Mas se você não está vivendo assim, isso significa que você não tem manifestado a justiça de Deus sobre a sua vida, ok? E por último, significa estar bem com os demais, ok? Que é dar tudo que é direito aos demais. E esse aos demais, ele entra a minha esposa, o meu esposo, ela entra os meus filhos, ela entra o meu patrão, ela entra amigos, ela entra irmãos. Muitas vezes eu tenho retido sobre a minha justiça o que é meu, e eu digo que é direito, sendo que na verdade, na justiça de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que amar os meus irmãos, que eu tenho que fazer de tudo para que eles estejam bem, considerar os maiores do que a mim mesmo, querido. Então essa palavra ela é muito profunda, porque ela leva eu a entender que a justiça de Deus é diferente da minha, e caminhar pela justiça de Deus é lutar contra o meu eu, é lutar contra os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos da minha alma. A pergunta é, se eu te perguntasse agora, você que me ouve, né? Você que me ouve, você que é pastores, vocês que são os líderes, você que é um membro, será que realmente você tem manifestado a Cristo, você tem sido a manifestação de Cristo a essa geração? Ou você simplesmente tem sido a manifestação de um conceito de normas e regras que você criou através da sua justiça e não a justiça de Deus? A pergunta é, qual é a base da justiça do homem? A base da justiça do homem é a base das nossas necessidades. Conhecendo o conceito da verdade da justiça do homem está baseado nas suas necessidades. A justiça do homem está vinculada com o ambiente que eu vivo, ok? As emoções e os meus momentos que eu estou vivendo. Então, conforme o momento que eu estou vivendo, eu julgo conforme esse momento, ok? As vontades que eu tenho, conforme as minhas vontades, eu declaro as minhas justiças. Culturas aonde vivo, educação que tive e família por criação. Então a justiça humana ela está cheia de deformações, porque o pecado entrou. Adão ele tinha o mesmo conceito de manifestar a justiça de Deus nessa terra, mas o pecado corrompeu o seu coração. E para que você possa entender como a justiça de Deus é importante ser manifesta através das nossas vidas, 1 João 2,29 diz assim: se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então quer dizer, a justiça, quando eu começo a manifestar a justiça de Deus para com Deus, para comigo e para com os demais, a primeira coisa que eu descubro é que eu nasci de Deus, que eu sou filho dele.
Isso manifesta a paternidade de Deus em mim e Cristo em mim. É por isso que a Bíblia diz que em certa cidade os discípulos começaram a operar as características de Cristo ao mundo, e a primeira coisa que as pessoas contemplaram foram dizer assim: eles são cristãos, porque eles parecem com Cristo, eles têm a mesma manifestação da justiça que Jesus tinha, e ele manifestava isso aos homens. 1 João 3,7 traz um texto muito lindo que ele diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ok, então o primeiro versículo, que é 1 João 2,29, me diz que eu sou filho. O segundo versículo, que é 1 João 3,7, diz que eu sou parecido com ele. Ele diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então isso vai mostrar ao mundo, primeiro, que eu sou filho de Deus, que eu sou em Cristo Jesus através do Espírito Santo. O segundo versículo me dá a ideia, a entender que eu sou parecido com ele, é quando a manifestação da justiça começa a se manifestar em mim. E por último, 1 João 3,10 define quem é o meu Senhor. Ele diz: nisto são manifestos. Então é quase que uma ordenância, você precisa se manifestar. E como se manifesta isso? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando eu sei que eu estou manifestando as características de Cristo a esse mundo, ele diz: qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Ok, querido? É lindo esse texto, e ele mostra que a justiça de Deus, ela define que eu sou filho de Deus e que eu sigo a Ele, que eu sou parecido com Ele. Mas também, se eu não pratico essa justiça, eu sou filho do diabo, e isso é terrível. Ok, querido? Então, para nós podemos orar, eu quero terminar aqui para nós orarmos. A primeira coisa que eu queria expressar com você é o seguinte: a justiça do mundo nunca será pura e verdadeira, mas sempre toda justiça humana, ela vai ter um requisito chamado necessidade. Toda vez que você ver uma pessoa julgar conforme os seus conceitos e preceitos, ela vai querer ganhar, sempre ela vai querer ter lucro com essa justiça. E a justiça de Deus, ela é totalmente diferente, querido. A justiça de Deus, ela é imutável, ela é eterna, e ela é sempre na base do amor sobrenatural. Por isso, querido, eu quero orar por você, mas antes de orar, eu queria expressar algumas coisas. Quando você começa em algum lugar, então eu vou te dar um exemplo. Você está trabalhando, no seu trabalho, você começar a manifestar a justiça de Deus, então Deus começa a manifestar o seu juízo neste lugar. E isso é muito fácil, porque Ananias e Safira, no Novo Testamento, em Atos, capítulo 5, se não me engano, ou capítulo 6, Ananias e Safira, eles vendem um terreno. Eles vê Barnabé, um dos apóstolos, vendendo o terreno, e quando ele vende todos os terrenos dele, ele vem e coloca aos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem que ele entendeu que ele não queria ter mais apego material, mas que ele queria evangelizar, sair nos campos missionários, ele queria pregar o evangelho. Mas para isso, se ele tivesse terra, posses, casas, ovelhas, bens, isso iria prendê-lo a tal ponto que ele tinha que ir, mas ele tinha que voltar, porque ele tinha que cuidar da sua vida. Então Barnabé, no seu conceito, o seu chamado, ele vendeu tudo, entregou aos pés dos apóstolos e foi fazer a obra do Senhor. Porém, Ananias e Safira, vendo isso, ele contempla os apóstolos, dizendo: esse é o filho da consolação, um homem dedicado, amoroso, que consola aqueles que estão em dificuldades. Ananias e Safira então também decide: vamos vender nosso terreno, mas ele vende por X, só que entre eles combinam entregar só Y, mas diante do Espírito Santo eles dizem que entregaria tudo. Então eles mentem ao Espírito Santo. O terreno era deles, eles podiam dar o que eles queriam, porém, quando eles chegam diante de Pedro, dizem: olha, está aqui o que nós dizemos, o que nós falamos que iríamos dar. Então Pedro diz: por que permitiu que Satanás corrompesse o teu coração? Então, quando Pedro manifesta a justiça de Deus, não a justiça de julgar, mas a justiça de dizer: você não está dando tudo a Deus o que há de direito, você não está dando tudo o que você disse que daria ao Senhor. Você poderia ter falado que daria só Y, mas você disse que ia dar X. Então, nesse momento, o Espírito Santo executa o juízo de Deus, e Ananias e Safira morrem, não porque
Deus é ruim, não porque Pedro era ruim, mas porque quando se manifesta a justiça, automaticamente Deus manifesta o juízo contra os injustos. Ok, querido? Então eu quero deixar essa palavra, eu quero orar com você. Nesse último tempo, querido, as pessoas não querem ver manifestações de eventos, de festas e de encontros que não sejam para manifestar a Cristo. O nosso maior, como vamos mudar o mundo, como vamos mudar a nossa cidade, o nosso contexto de trabalho, de família, manifestando as características de Jesus. A primeira característica de Jesus foi manifestar a justiça. Vou te dar uma justiça de Deus para nós. Nós não merecíamos. Nós não éramos dignos de salvação, não merecíamos o seu amor, não merecíamos a vida eterna, não merecíamos ter uma família feliz, não merecíamos nada disso, mas o Senhor executou a sua justiça. Ele deu tudo a nós o que há direito, porque quando Ele nos criou para dominar, sujeitar e manifestar o amor dele nessa terra. Satanás veio e roubou de nós, ele veio e manifestou a justiça para com a nossa vida, mesmo que nós não merecíamos. O Senhor nos criou para viver nesse conceito de fé, de vida, em vida em Deus. Então o Senhor manifestou a justiça para conosco, nos salvando, morrendo na cruz para nos salvar. E mesmo que você nunca ame Ele, querido, Ele sempre vai te amar. Por quê? Porque Ele manifesta a justiça de amor sobre as nossas vidas. Por isso eu quero deixar essa palavra nessa manhã para você. Eu quero orar com você e eu quero declarar sobre a sua vida o seguinte: se você não está conseguindo manifestar a justiça de Deus no seu coração, se você não está conseguindo ver o que Deus tem para manifestar através de você na vida das pessoas, da sua família, do lugar onde você estuda, do lugar onde você trabalha, talvez, querido, é porque Cristo ainda não faz parte da sua vida. E o Espírito Santo nesta manhã, Ele quer manifestar isso. Ele quer manifestar primeiro Cristo na sua vida, para que Cristo possa manifestar através de você a esta sociedade, a esta nossa geração. Nosso maior trabalho é conhecer no mínimo, querido, no mínimo 5 características de Cristo, que Cristo manifestava a realidade dele. Qual era a realidade de Cristo que Ele manifestou ao mundo? A primeira dela, justiça de Deus. Então, que você possa tomar essa palavra ao seu coração. Eu vou liberar um link aonde você pode baixar essa mensagem. Você pode baixá-la em toda na íntegra, né? Vou te mandar para que você possa estar cada dia aprendendo mais um pouquinho da palavra, simplesmente sobre a justiça de Deus. Deus quer manifestar essa justiça ao seu coração, ok? Através de Cristo, pelo Espírito Santo. Quero orar com você. Talvez você está aí e de repente você diz: uau, eu quero sentir essa justiça de Deus se manifestar em mim e através de mim. Talvez você tenha enfermidades, você tenha algum problema, você tenha alguma enfermidade física, psicológica, biológica no seu corpo, algum contexto de falta de justiça no seu casamento, e você tem visto uma briga constante entre você e seu esposo, sua família. Talvez você vive em uma cultura onde essa cultura manifesta a justiça do homem, não a de Deus. Talvez você vive em um conceito familiar onde Cristo não tem tido a oportunidade de manifestar o amor dele. Então, querido, eu quero orar por você. Quero te fazer um pedido particular e especial. Você que ver esse vídeo, curte ele, comparta ele nas redes sociais. E se você, de repente, através de uma palavra desta, através de uma oração, você recebeu um milagre no seu coração, um milagre físico, psicológico, biológico, escreve para nós um link abaixo aí, nos comentários. Nós temos o maior prazer de estar trazendo aqui um testemunho de tudo que o Senhor tem feito na sua vida, através desses vídeos, ok, queridos? Isso tudo é para a glória do Senhor, para louvar a Ele. Temos que dar a Ele tudo que é devido e é de direito. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa manhã de terça-feira, eu libero uma palavra de poder sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, nós temos vivido a destruição do nosso planeta, a destruição da vida da família, a destruição do conceito e ética e moral que a palavra do Senhor criou em nós. Estamos perdendo tudo isso porque temos julgado conforme o julgamento da justiça do homem. E esquecemos que a justiça de Deus, ela veio para mudar
a história do homem. Então, Senhor, eu profetizo e eu manifesto agora na autoridade do nome de Jesus a justiça de Deus sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor alcance o coração delas, que o Senhor manifeste a justiça do amor de Cristo, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele morreu na cruz para libertar todos os cativos, para curar aqueles que estavam quebrantados de coração, para pregar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. Então, Senhor, é justo que nós podemos viver essa alegria, essa paz, esse amor na nossa família, no contexto onde convivemos, e eu libero essa palavra sobre eles agora, uma palavra de poder, uma palavra de transformação. Declaro, se há alguma pessoa enferma de alguma maneira, enfermidade, eu declaro que você seja livre dessa enfermidade agora. Declaro enfermidade bata em retirada agora em nome de Jesus, que o poder sobrenatural manifeste a justiça de Cristo, curando essas pessoas agora, todo espírito de câncer, todo espírito de AIDS, todo espírito que está alojado em qualquer órgão, trazendo enfermidade. Senhor, eu profetizo cura nos órgãos, ossos, músculos, nervos, no sangue. Profetizo cura, Senhor, mental, psicológica. Profetizo cura e libertação no coração. Se há uma pessoa com algum tipo de fobia, com algum tipo de sentimento de transtorno, e seja livre agora na autoridade, no nome de Jesus. Para a transformação da vida dessas pessoas que estão me vendo. Declaro e tomo posse, reivindico a palavra que foi liberada sobre a vida delas, sobre a justiça de Deus, o amor de Deus, que venha transformar essas famílias, pelo poder do nome de Jesus, pela palavra que está movendo o sobrenatural sobre a vida delas. Eu declaro nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Que essa palavra venha trazer um conceito novo ao teu coração, à tua mente. Você não pode manifestar aquilo que você ainda não tem. Então, primeiro, busque na sua vida restaurar a justiça de Deus. Busque na sua vida dar a Deus tudo que é direito a Ele. E depois, busque de Deus que Ele manifeste através de vocês aos demais a justiça do Senhor. Amém, querido? Voltando a recordar, amanhã... hoje nós temos a última aula da Escola de Formação de Ministério. Então, se você faz parte aqui, se você é inscrito nessa escola, venha participar. Quinta-feira estaremos em Vilhena ministrando. Leve pessoas que estão precisando ser curadas, libertas, que precisam conhecer esse amor, essa justiça do Senhor que está se manifestando lá na Aurifest, bem pertinho ali, do Pato Branco, ali na avenida principal de Vilhena. E domingo às 19h30 nós temos o culto aqui na rua Tapuias, 3908, bem pertinho do mercado Vila Rica, de frente à Lagoa do Vila Rica. Venha fazer parte. Se você precisa falar com nós, deixa aí um recadinho pra gente, vai ter o maior prazer de poder falar com você no privado, ok, querido? Graça e paz, Deus te abençoe, tenha uma boa terça-feira e logo mais estaremos lá com outro vídeo aqui, continuação dessa palavra para alimentar a tua vida em nome de Jesus. Graça e paz, querido, Deus te abençoe.